Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, pois é, um ótimo dia para você que nos acompanha. É um prazer poder estar contigo mais uma vez aqui no nosso interativo Novo Tempo, essa nova série que nós estamos trazendo para estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, porque a gente sabe que você tem interesse em conhecer essas verdades que transformam. E como a gente falou na semana passada, né, o tema de hoje vai ser um tema muito interessante. Vai falar bem fundo ao seu coração e também para mim, ao meu coração, porque nós todos precisamos ou queremos encontrar o caminho para a salvação, né? E quem está conosco para poder falar sobre esse tema é um grande amigo nosso, Pastor João. Deixa eu colocar aqui a imagem dele, bem legal. Pastor João Batista está aqui já. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jorge, né? Sempre um prazer estar aqui. Na verdade, eu acho que eu já sou parte aqui dos funcionários aqui da rádio. Eu só vivo aqui, né? Você já faz parte dessa família. Mas que é sempre bom. um prazer estar juntos aqui, Sim. estudando a Bíblia, compartilhando um pouquinho do Evangelho de Cristo. Para mim é muito prazeroso fazer parte desse momento. Tá certo, pastor. Eu quero já chamar os amigos, né, para nos ajudarem divulgando esse interativo, porque a gente sabe que as pessoas hoje estão, né, pastor, nessa vida tão corrida, né, e às vezes não tem tempo para ouvir a rádio nesse horário que a gente faz aqui, mas podem em algum momento acompanhar pelas redes sociais, né? No carro também. Conectar a rádio ali, Exatamente. Poder ouvir. Às vezes está no trânsito, a coisa está apertada, então conecta na rádio, sempre está nos acompanhando. Acho que vale a pena, né? Vale a pena. E você que quer compartilhar esse estudo com outras pessoas, será uma série muito legal. Eu tenho certeza que você vai poder aí tirar dúvidas. Você pode compartilhar essa série com amigos através do nosso YouTube e do nosso Facebook. O YouTube é youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém, essa série interativa Novo Tempo, e também tem no Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. O tema de hoje é o tema número 2 dessa nossa série tão especial, e o tema é o que fazer para ser salvo. Talvez para muitos a expressão salvação seja algo muito comum, né? Você pode pensar, eu preciso ser salvo do quê? Para que eu preciso me preocupar com salvação? Quando nós olhamos ao nosso redor, podemos até encontrar resposta. Injustiças, violência. Basta ligar a TV para você ver crimes, você vê doenças, você vê sofrimento, você vê tristeza, né? E como podemos sobreviver a tudo isso? Você pode estar se perguntando, quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos aí tão arrasadores, né? Há alguém que nos pode salvar? Bom, a Bíblia, que é a carta de amor de Deus que a gente estudou na semana passada, ela é uma ferramenta incrível que mostra que Deus providenciou um plano para que nós fôssemos libertados dessas terríveis consequências deste mundo tão mau no qual nós vivemos. E todos os problemas deste mundo resultam do pecado. E Deus deu o Filho dele, maravilhoso, Jesus Cristo, para nos libertar do pecado e de suas consequências. Então nós vamos conhecer como Deus fez isso e o que podemos fazer para nos beneficiar desta salvação que nos é oferecida. Por isso eu quero convidar você a estar com a gente, a pegar a sua Bíblia, que a gente vai usar sempre a Bíblia aqui, porque é nela que a gente encontra as respostas, né, pastor? É isso mesmo. Pastor João, ora para a gente começar, porque Vamos a gente orar, não pode então. jamais começar um estudo sem orar. Com certeza. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui e estudarmos a Tua Palavra. Descobrimos o Teu plano maravilhoso para a nossa vida. Abra nossa mente, abra o nosso coração para compreendermos as verdades que Tu revelaste e deixaste para cada um de nós. Amém. Continua conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Antes da gente começar aqui a ler a Bíblia, eu quero só lembrar uma coisa para você. Na Igreja Adventista nós temos várias classes bíblicas e muitas delas estão usando esse mesmo material que você Isso mesmo. está aqui conosco ouvindo. É uma série muito especial, um estudo bíblico feito, é um guia de estudos bíblico chamado Novo Tempo.
Você pode procurar lá na Igreja Adventista. Eu queria estudar esse guia da rádio lá, e eles vão te orientar com muito carinho e você vai ver o horário direitinho onde essa classe funciona. Tá? É isso mesmo, Jorge. Pastor, vamos então entrar? Vamos lá, então. A primeira pergunta Isso. que eu quero te fazer. Segundo Romanos 5, verso 12, nós encontramos ali a resposta. Você pode já abrir. Qual é a consequência final do pecado? Bom, a consequência final do pecado, Jorge, foi exatamente aquilo que Deus havia dito para Adão e Eva lá no paraíso. Se vocês comerem desta fruta, certamente vocês vão morrer. Satanás disse, não morrerás. Mas Deus havia dito de maneira clara, se vocês comerem dessa fruta, certamente vocês irão passar pela experiência da morte. E com isso, a morte então passou a todos os homens. Olha o que diz aqui Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem aqui faz uma referência a Adão e Eva, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a consequência direta é a morte. Então quer dizer que se Adão e Eva não tivessem pecado, a morte não teria chegado, né? Exatamente. O pecado entrou por Adão e Eva. Por Adão e Eva, por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas nós iremos aprender também ao longo desse estudo que por um só homem o pecado pode... Então quer dizer que a morte ela vai ter um fim. Ela vai ter um fim. E onde a gente encontra isso na Bíblia? Que seria então a solução dada por Deus para esse problema do pecado? Essa morte aqui, a gente precisa entender lá no paraíso, quando ele disse assim, certamente vocês morrerão. Existem duas mortes. Essa morte ali que Cristo disse era a morte eterna. Ok. Você entendeu? A aniquilação final. Sim. Só que aí entrou o plano da salvação, que é o que vamos falar hoje. Ok. Então a morte era a morte eterna. Não era além da morte física, mas era uma morte eterna, onde o ser humano perdeu o direito da vida eterna no paraíso. Por quê? Porque ele escolheu a morte. Sim. Se vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E o homem comeu, então lhe mereceria a morte, e a morte eterna. Só que entra o plano da salvação, que é o que vamos descobrir ao longo desse estudo. Então vamos lá. Só relembrando aqui para o ouvinte que está chegando, que quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha que cumprir com a sua palavra, né? Deus Ele não é um ser humano que volta atrás. Exatamente. Isso. E aí o estado do homem se torna um estado assim totalmente depravado após a entrada do pecado. E eu fico até pensando na serpente, né? Quando Adão e Eva pecaram, ele ficou todo feliz, né? Agora o diabo ficou todo feliz. Claro, porque ele ganhou, né? Ele conseguiu fazer com que o homem desconfiasse da palavra de Deus, desobedecesse a Deus e obedecesse a sua palavra. Então levou o ser humano à desobediência. Então Satanás ele fica feliz quando ele leva o ser humano a desconfiar da palavra de Deus, a desobedecer a palavra de Deus e obedecer à voz dele. É verdade. É interessante, o estado do homem ficou tão depravado, tem até um texto aqui em Jeremias que mostra a impotência do homem de resolver o problema do pecado. Jeremias 2, versículo 22, que diz assim, ó: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoe potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Uma espécie aqui de materiais que se usava no tempo de Cristo, higienização e limpeza. Então, dá alguns exemplos. Ainda que você tente te limpar com o que tinha de melhor para se limpar, se fosse hoje, podermos usar aí, quem sabe, um bom sabonete, uma marca boa, ainda que você... Ou a que boa, né? Ou a que boa. Ainda que você lave com o melhor que tenha hoje, você não vai resolver o problema. Aqui está dizendo que ninguém, então, tem condições nem com as boas obras que faz, as obras de caridade. Nada que eu faça vai resolver o meu problema. Nossa. É isso que ele quer dizer aqui. Não tem nada que eu vá fazer para eu me tornar limpo, como obra, na condição de obra. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Você não tem condições de você se salvar por si só. Ok, então vamos lá. Já que o homem não pôde fazer nada, Deus teve que fazer. Exatamente. Aí vai entrar. Isso, aí entra o cordeirinho. Interessante que a figura do cordeiro ela já aparece desde lá do Jardim do Éden. Verdade. Quando Adão e Eva pecaram, que estavam cobertos com as folhas ali de figueira. Certo. Tentaram se esconder ali por entre as árvores. Para resolver o problema, teve que morrer um cordeirinho e confeccionaram uma pele de cordeiro. Então o cordeiro morreu. E ali já entrou o plano da salvação.
E agora o que nós temos aqui em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, aparece então a expressão vida eterna. Então eu posso ter vida eterna, mas a minha vida eterna não vem das minhas obras, vem de eu crer no Filho de Deus. É por causa dele que eu tenho a vida eterna agora. Ele veio aqui nesta terra, ele viveu, ele morreu, teve uma vida de pecado, pagou o preço da transgressão, foi moído pelas nossas iniquidades. Vamos ler ainda um texto que fala sobre isso. Então ele ganhou o direito da salvação e agora, porque Cristo venceu, eu também posso vencer, porque ele venceu. Então a vitória de Cristo se torna a minha vitória quando eu aceito ele. Então diz o texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, a minha vida eterna agora está em Cristo, não fora dele. Entendi. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê que Deus teve que cumprir a sua palavra, né? Porque alguém teve que morrer, e esse alguém que morreu no lugar do homem, essa morte eterna que o Senhor falou no início, é o próprio Deus que morreu. O próprio Jesus que morreu, né? Ele deixa muito claro a sua missão aqui em Lucas, em 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse perdido aqui era da perdição eterna. O homem se perdeu. Quando o homem obedece a Satanás, você se torna escravo de quem você obedece. Paulo já deixa isso claro. Então, quando o ser humano caiu, quando o ser humano transgrediu, ele se tornou escravo do pecado. E Cristo veio para nos salvar, para nos libertar dessa escravidão. Aí tem muitos que dizem assim, então quer dizer que se eu não aceitar Cristo, eu estou perdido? Sim. É isso mesmo. Se eu não sou salvo por Cristo, eu continuo escravo do inimigo. Esse aceitar Cristo aí é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Nós vamos chegar. O que devo fazer, vamos entrar um pouquinho mais nesse ponto. Agora, nós queremos deixar bem claro a missão de Cristo. Veio salvar, veio pagar o preço do transgressor. Agora, pastor, uma coisa que muita gente fica assim, meio que inculcada, né? Jesus viveu aqui 33 anos, né? Correto? 33 anos que ele viveu aqui nessa terra. E não pecou nenhum pecadinho, não, pastor? É um desafio, né? Bom, nós temos aqui revelado na Bíblia, de maneira clara, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, olha que interessante, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Cristo ele não cometeu pecado. Ele foi tentado, mas ele não cometeu nenhum pecado. Ele foi tentado nas piores provações, ou quem sabe nas maiores, porque nós não sabemos o que é ser tentado até o limite. Então Cristo foi até o limite da tentação. Foi tentado em todas as coisas. Nós não somos tentados em todas as coisas. É verdade. E ele foi tentado a agir como Deus e não pôde agir como Deus. Agora, uma coisa que eu gostaria que o senhor falasse aqui pra gente. Como é que foi que Jesus ele pagou pelos nossos pecados? Bom, o próprio livro de Hebreus, apesar que eu não vou ler esse texto agora, mas deixa de maneira clara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que tenha remissão de pecados, tenha que haver o sacrifício. Cristo veio então e assumiu o sacrifício. Aquela representação lá do santuário, vamos ter um estudo ainda falando sobre o santuário. Sim. Toda aquela representação didática em que o pecador tinha que vir no santuário. E talvez um amigo ouvinte não sabe o que é santuário, era uma espécie de uma tenda móvel que existia no tempo de Cristo, no tempo de Israel, perdão, no tempo de Moisés, né? Em qual a pessoa quando pecava levava o cordeirinho até o santuário, aquele cordeirinho, o próprio pecador degolava aquele cordeirinho na porta do santuário para que ele entendesse a gravidade do seu pecado e que o seu pecado levaria à morte do Filho de Deus. E nós temos aqui em Isaías 53, verso 3, que diz que, mostrando Jesus pagando o preço dos nossos pecados. Eu vou ler só o verso 4, que diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a morte do Filho de Deus foi o preço da minha transgressão.
Então foi isso que ele veio fazer. Ele veio resolver o problema do pecado na cruz do Calvário. Então houve uma substituição. Exatamente. Ele morreu no lugar do pecador, né? Agora, e no Novo Testamento? A gente encontra ali algum verso, algum texto que mostra que ato de Jesus assegurou a nossa salvação? Nós temos, na verdade, todo o Evangelho de Cristo, ele vai mostrando a vida perfeita de Cristo para nos dar direito à salvação. Né? Mas a maior certeza que nós temos é a questão da ressurreição, que fala aqui em 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Você percebe que a gente leu lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado. E aqui parece que faz o inverso, né? Visto que a morte veio por um homem, porém por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É interessante, né? Alguém poderia até dizer, puxa vida, por causa de Adão e Eva que erraram, eu tô aqui nesse mundo, não pedi para nascer, né? Pronto, mas agora você pode reviver por meio de Cristo. Exatamente. Então não tem desculpa. Mas eu não pequei, não fui eu que escolhi. Se eu tivesse lá no Jardim do Éden, eu tinha escolhido. Então por que eu não escolho Cristo hoje? Exato. Eu escolher Cristo hoje. Se eu escolho Cristo hoje, eu estou fazendo a escolha de comer do fruto que vai me dar a vida eterna. Se eu não escolho Cristo hoje, eu estou mordendo a fruta que me leva à morte eterna. É verdade. Pastor, nós estamos encerrando. Eu vou te deixar agora uns minutos finais. Pronto. Você dizer para o nosso ouvinte o que ele tem que fazer a partir de agora, que ele reconheceu a sua necessidade de Cristo, que ele reconheceu que ele é pecador e que Jesus fez de tudo e faz de tudo ainda hoje para nos salvar. Bom, nós precisamos procurá-lo, a Cristo, todos os dias da nossa vida. Não ser indiferente quanto aquilo que Cristo fez por nós. E para nós encontrarmos, nós temos que procurar na Bíblia Sagrada. Viver um relacionamento com Cristo. Agora, além de eu conhecer a Cristo, eu preciso pesquisar suas verdades. Eu preciso buscar a verdade da palavra de Deus. Para que não seja enganado. Os últimos dias seriam dias de falsos ensinamentos, falsos profetas. E nós precisamos examinar a Bíblia Sagrada. E terceiro, eu preciso aceitar com alegria como sendo a palavra de Deus. Como sendo a palavra de Deus. E quarto, não basta eu conhecer da Bíblia, não basta eu conhecer do plano da salvação. Eu tenho que procurar viver esse plano na minha vida. Imagina, eu descobri hoje que por meio de Cristo eu tenho vida. Agora, eu posso decidir viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira, fazendo as minhas escolhas e decidir não viver Cristo na minha vida. Então, se eu decido não viver Cristo na minha vida, automaticamente eu estou optando pela perdição eterna. A salvação é eu viver e fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, meu apelo para o amigo ouvinte é crer nesse Cristo que morreu por mim, por você que está me ouvindo, por todos nós, e decidir viver para Cristo, porque é por meio de Cristo que eu tenho vida eterna. E quando eu tomo essa decisão, eu estou dizendo, Senhor, eu quero viver eternamente. É como se eu estou comendo do fruto da árvore da vida, porque no paraíso, e vale ressaltar, tinha duas árvores, Jorge. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida me leva à vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal me leva à perdição eterna. A pergunta é, qual delas eu escolho hoje? Se eu escolho Cristo, eu estou escolhendo a árvore da vida. Se eu escolho não fora de Cristo, é perdição e morte eterna. A decisão, então, está estendida. E todos nós temos que tomar essa decisão. Então decida estar ao lado desse que deu a vida por você. Bom, nós estamos encerrando, mas eu não posso deixar de fazer um apelo para você que está aí ouvindo a gente. Não sei há quanto tempo você nos acompanha, mas Deus tem te chamado. Ele tem esperado você tomar a sua decisão. Você pode procurar a gente. Se você deseja conhecer mais a Bíblia, nós temos o nosso telefone aí, o WhatsApp. Você pode mandar agora uma mensagem para a gente no 8010 17
76, dizendo: eu quero estudar mais a Bíblia. E quem sabe a gente não te ajude mandando um instrutor para te ajudar, alguma pessoa lá que queira tirar as suas dúvidas. Ou mesmo você pode procurar uma classe bíblica da Novo Tempo e ali conhecer mais, mas não fique aí parado. Tome agora mesmo a sua decisão de conhecer mais a palavra de Deus. Amém. Bom, nós vamos encerrar com uma oração, o pastor vai orar para a gente, mas eu já quero adiantar o tema da próxima lição, que é como se livrar da culpa. É um tema muito sério. Como se livrar da culpa. Você não pode perder na próxima semana. Pastor, ora para a gente, por favor. Vamos orar então por essa decisão. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse plano maravilhoso que Tu tem para nos salvar. E nos ajuda para que a cada dia possamos escolher Te servir, escolher fazer a Tua vontade, andar em Teus caminhos. Amém. Essa pessoa que está me ouvindo, eu não sei onde ela está nesse momento. Talvez está aflita, talvez está vivendo as consequências do pecado. Mas hoje tu lhe oferece mais uma vez como a solução. Tu se oferece, Senhor, como aquele que é capaz de nos trazer a vida novamente. Amém, então Senhor. Nos ajude a te aceitarmos a cada dia na nossa vida. Amém. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Pastor João, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus é sempre um continue te prazer. abençoando no seu ministério. Eu sei que você tem uma vida corrida. Um pouco. E toda vez que você vem aqui, a gente aprende muito. Amém. E você aí nos ouvindo, compartilha aí. Lembra que a gente falou no início? Compartilha aí esse estudo para mais pessoas assistirem e mais gente ser abençoada. youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém e facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Finalzinho é igual, não tem como errar. Até semana que vem, se Deus quiser, e que Ele te abençoe. Tchau, tchau. Interativo Novo Tempo.